Bom dia, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo da Confissão de Fé, a seção 5 do capítulo 16. Gostaria, antes de iniciarmos, fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse privilégio que temos de estarmos em Tua casa no dia do Senhor, cultuando a Ti, Senhor, em comunhão com nossos irmãos. Já ouvimos a Tua palavra, Pai, já oferecemos os nossos atos de culto a Ti e te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos instruindo nesse momento, Pai, que possamos, através desse breve estudo, sermos fortalecidos na nossa fé, termos firmados os nossos passos, para que possamos viver de maneira agradável ao Senhor, para que possamos cumprir com aquilo que o Senhor tem exigido de nós em Tua palavra, Pai. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja esclarecendo todas as coisas e nos guiando nesse momento, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós já tivemos aí 4 aulas sobre esse tema de boas obras, né? Hoje nós vamos dar continuidade. O texto é um pouco longo ali, mas acho que deu para sintetizar aqui. Acho que não vou me prolongar muito, não. Alguém pode só baixar um pouquinho da microfonia? Deixa que eu faço. Oi, som. Todos me ouvem bem? O pessoal lá de trás está ouvindo? Legal. Então, nós já vimos nas sessões anteriores que as boas obras, elas são aquelas praticadas pelos crentes, né? Somente os filhos de Deus, somente aqueles que são convertidos e regenerados, que praticam boas obras. Essas boas obras, elas são obras que são ordenadas por Deus na sua santa palavra. E essas obras, elas evidenciam a fé em Cristo. Elas evidenciam uma fé verdadeira. E são frutos e a evidência da obra de Cristo na vida dessa pessoa, na vida do eleito, do regenerado. São evidência da obra de Cristo em nós. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos para que andemos em boas obras. Como nós vemos em Efésios 2, eu vou fazer a leitura aqui, os irmãos não precisam abrir nesse momento. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a fé, mediante a qual nós somos salvos, ela é uma dádiva de Deus, ela é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para que andemos em boas obras, para que pratiquemos boas obras. Na última aula, domingo passado, nós vimos que ninguém pode produzir obras maiores do que as exigidas por Deus, muito menos acumular créditos para que seja conferido perdão a outras, aos mais fracos, como diz a doutrina católica da suprarrogação ou supererrogação. E nós não só não podemos obter crédito para o perdão de outros, para perdão de terceiros, como nós não podemos nem mesmo obter perdão para nós mesmos através das obras. Nem mesmo nossas obras não são capazes de perdoar os pecados nem de nós mesmos, quem dirá de outras pessoas. E isso é o assunto dessa sessão que nós vamos ver hoje. Então, o texto da confissão todo está ali.
eu dividi para ficar um pouco mais fácil, que ele é um pouco extenso. Então nós vamos ver esse primeiro trecho. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecados ou a vida eterna, porque é grande a desproporção que há entre eles, né, os nossos pecados, e a glória por vir, e infinita distância que vai de nós a Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, por meio de nossas obras, nem satisfazer pela dívida dos nossos pecados anteriores. Então, como eu falei, gente, através das nossas obras nós não conseguimos nem sequer o perdão dos nossos pecados. Né? O primeiro texto que eu gostaria de ler com os irmãos é Romanos 4. Romanos 4, vou fazer a leitura de 2 a 6. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. E só complementando até o 8, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujo coração os pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a que o Senhor jamais imputará pecado. Então, o que a gente acabou de ler aqui? Que Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, isso foi colocado no coração dele por Deus para a justiça. Né? Então, nós fomos salvos com base na obra de Cristo em nosso favor e não com base no nosso próprio mérito, não com base nas nossas obras. Deus não confere justiça porque é devido. Ele não devia a Abraão, né? Assim como ele também, obviamente, não deve a nós. Mas concede isso como um presente, como um dom, né? Uma dádiva. Embora a fé envolva uma ação humana, ela não é um trabalho humano, ou seja, não é meritória, não tem mérito humano. A própria fé é um dom de Deus. O pastor até citou aqui a questão da responsabilidade do homem, da soberania de Deus. Né? Então, a gente precisa praticar as obras porque nós fomos chamados para isso. Mas nós não somos salvos por causa dessas obras. Né? E aí o texto de Efésios 2, né? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Né? Ou seja, a fé que nos salvou, ela é um presente de Deus, ela é uma dádiva de Deus, ela é um dom de Deus. Tito 3:5. De 5 a 7. Tito 3, 5 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou
mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança de vida eterna. Ou seja, não de obras, mais uma vez, fortificando nessa essa afirmação. As nossas obras, por melhores que elas sejam, não têm nenhum efeito na nossa salvação ou no perdão que recebemos. Nós fomos salvos pelo sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário, tornando Cristo o alvo e o centro da fé salvadora. Cristo morreu exclusivamente pelos seus eleitos, que, pelo fato de terem sido escolhidos, são predispostos à fé em Cristo e à obediência na sua palavra, como nós acabamos de falar, né, que essa fé ela é dada por Deus, né, ela é um dom de Deus. Então, lá no início, eu pontuei que essas boas obras elas só podem ser praticadas pelos eleitos, né, pelos que foram escolhidos por Deus. Por quê? Porque só esses recebem a fé para crer em Cristo e a partir daí poder produzir essas boas obras. Por isso, é inadmissível o homem achar que com suas próprias obras é capaz de merecer o perdão de Deus. Todo pecado é contra um Deus eterno, nessa disparidade que a gente lê ali no início da confissão, né? Nós somos criaturas mortais, finitas, somos, como o pastor falou agora há pouco aqui, né? Nós estamos manchados com o pecado que ainda habita no nosso corpo mortal. Então, nada que a gente possa fazer, nenhuma obra que a gente possa praticar, ela vai ser intrinsecamente boa. Porque ela sempre vai ser manchada com pecado. Nossas melhores obras, elas ainda assim são manchadas pelo pecado, né? Então, não há nada que a gente possa fazer que seja completamente aceitável a Deus. Não tem nada que a gente possa fazer que possa aplacar a ira de um Deus santo contra pecadores que frontalmente quebram a sua lei e andam segundo inclinações da sua carne e a influência do mundo e tudo mais. Então, todo pecado é contra um Deus completamente santo, um Deus eterno, um Deus imutável. Então, nada que a gente possa fazer, nenhum sacrifício como nossos irmãos faziam no passado, ou nenhuma obra como que a gente possa fazer hoje, elas podem aplacar a ira de Deus. E por isso que a gente vê desde lá no Éden, né, o pecado original, Deus já anunciando a vinda do Redentor. Né? O Adão, quando caiu, né, Adão e Eva pecaram, Adão se escondeu de Deus, Adão coseu ali, né, fez vestimentas com folhas para tentar cobrir, né, o seu pecado. Ou seja, ele tentou, através de suas obras, apagar aquele pecado, né, ou pelo menos aplacar a ira de Deus. E Deus, quando confronta Adão, ele: o que foi que você fez? Ou seja, aquela tentativa de Adão ali de aplacar a ira de Deus, ela foi inútil, né? Ela não é suficiente. E aí, então, Deus providencia, né, um cordeiro e através do sacrifício daquele cordeiro, ele cria vestimentas para Adão e Eva, e ali ele já estava pré-anunciando o sacrifício de Cristo, né, o cordeiro perfeito que tiraria o pecado do mundo. Então, as nossas melhores obras, elas não são capazes de aplacar a ira de Deus ou de perdoar os nossos pecados.
Eu peguei um comentário do Johannes, comentando a pergunta 40 do nosso catecismo, que fala sobre a necessidade do nosso mediador ser homem e Deus, né? E aí eu peguei um trechinho do comentário dele que diz o seguinte: um mediador divino não poderia provar do sofrimento senão mediante uma natureza humana. Um mediador humano não poderia suportar os sofrimentos necessários. Como eu pontuei aqui acima, né? O nosso pecado ele é contra um Deus eterno. Então, o nosso pecado tem implicações eternas. A gente não teria como expiar isso. Por isso ele fala que um mediador humano não poderia suportar os sofrimentos necessários. Né? Não teria como um ser finito, um ser mortal, pagar por um pecado que é contra um Deus eterno, que é contra um Deus infinito. O mediador humano não poderia suportar os sofrimentos necessários, senão pelo amparo e fortalecimento de uma natureza divina. Portanto, era necessário não apenas que o mediador fosse Deus e homem a um só tempo, mas que as duas naturezas fossem unidas em uma única pessoa para que sua obra fosse una. Ainda no nosso Catecismo Maior, na pergunta 152, a pergunta é: o que cada pecado merece da parte de Deus? E a resposta: todo pecado, até o menor, sendo contra a soberania, bondade, santidade de Deus e contra a sua justa lei, merece sua ira e maldição. Sua ira e maldição nesta vida e na vindoura, e não pode ser expiado senão pelo sangue de Cristo. E mais uma vez Johannes comentando essa pergunta. Qual é a única maneira de expiar ou remover o pecado? Não há nenhuma outra maneira de expiar ou de remover o pecado senão pelo sangue de Cristo, que sofreu e morreu como substituto divino, dado em lugar de pecadores culpados. Então, todo ser humano, ele merece apenas a ira e a maldição eterna de Deus. E é só pela graça e pela misericórdia de Deus, né, como a gente já viu, a sua graça é gratuita, né, a sua misericórdia é gratuita. Ao dar seu Filho como substituto para sofrer o castigo da violação da lei, que nem todos sofrem sua ira e maldição por toda a eternidade. Ou seja, os eleitos de Deus não sofrerão a sua ira, porque eles estão cobertos pelo sangue de Cristo. Né? Cristo foi o nosso substituto. Isso, é claro, implica que todas as formas e tentativas humanas de lidar com o pecado são erradas e inúteis. Toda pessoa que tenta remover o seu próprio pecado por obras, por boas resoluções, por prática de boas obras, atos de caridade, observar cerimônias religiosas, ou mesmo ser membros de igreja, ou qualquer outra maneira, ele ainda é um pecador miserável. E toda essa tentativa dele de aplacar a ira de Deus, de ter o perdão do seu pecado por suas próprias obras, é um auto-engano, né? Ele tá enganando a si mesmo. Porque, como nós vimos, é impossível que um ser mortal e finito consiga pagar por um pecado contra um Deus que é infinito. Então, ele é um auto-engano a caminho da frustração eterna no inferno. Somente o previsto sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, pode remover a culpa do pecado humano. Ou seja, não há outra maneira
de remover a culpa do pecado, a não ser pelo sangue de Cristo. No comentário de Rod, a infinita superioridade de Deus para nós, sua absoluta posição de proprietário sobre nós, como nosso Criador, e a soberania sobre nós, como nosso governante moral, necessariamente excluem a possibilidade de nossas ações merecerem qualquer recompensa de sua mão. Nenhuma ação nossa pode aproveitar a Deus ou deixá-lo sob obrigação em relação a nós. Ou seja, Deus não fica como devedor nosso por conta das coisas que nós fazemos. Tudo o que nos é possível, né? Ou seja, todas as obras que nós podemos praticar, né? Tudo que nos é possível já se nos constitui uma dívida nossa para com Ele, como nosso Criador e Preservador. Quando tivermos feito nosso máximo, não passaremos de servos imprestáveis. Muito menos, pois, pode alguma obediência em dado momento expiar alguma desobediência ocorrida em outro momento. Essa é a desproporção que a confissão nos fala ali, né? Como diz o salmista, nós somos pó. Deus, então, ele requer essas boas obras dos salvos, né? Nós somos chamados para andarmos em boas obras, mas Deus não nos salva por meio delas. A remissão de nossos pecados não seria possível sem o derramamento do sangue do Cordeiro Imaculado, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E essa é a principal diferença entre a nossa religião, né? A religião verdadeira, o cristianismo, e as falsas religiões, né? Que somente Deus salva o seu povo, né? Somente Ele pode expiar pecado e somente Ele pode nos chamar para Ele, independente das obras humanas. Então, com isso também, toda glória, todo louvor é dado somente a Cristo, né? E para fechar esse primeiro ponto, eu coloquei um comentário do Berkoff, que diz: além disso, as boas obras dos crentes são totalmente fora de proporção em relação à recompensa da glória eterna. Uma obediência temporal e imperfeita nunca pode merecer uma recompensa eterna e perfeita, né? Como falei anteriormente, né? As nossas obras, por melhores que elas sejam, elas ainda são contaminadas pelo nosso pecado. Nós somos seres finitos e Deus é completamente santo e infinito, né? Eterno. Aí o próximo trechinho ali: e porque como boas procedem do seu espírito. Ou seja, as boas obras que nós praticamos, elas são produzidas pelo próprio Deus em nós. Como a gente vê em Gálatas 5, se os irmãos quiserem abrir, Gálatas 5, 22 e 23. Meus irmãos, eu sempre esqueço de falar, mas a gente está em aula, escola dominical. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, só fazer um sinal aí que a gente dá a palavra, tá bom? O pastor está aqui para responder qualquer dúvida que a gente tiver. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito ou seja, aquilo que o Espírito produz no coração do homem, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, tudo aquilo que a gente pode produzir de bom, como a gente acabou de ler aqui, é o quê? É um fruto do Espírito, é colocado pelo próprio Espírito em nossos corações, né? Como nós vimos no ponto anterior, tem essa desproporção, né, entre nós e Deus. Então, todas as obras que nós podemos produzir são ínfimas em virtude da superioridade, imutabilidade e santidade de Deus.
Por outro lado, as boas obras do regenerado são produzidas através de Deus, como nós acabamos de ler aqui, né? Fruto do Espírito. Através do Espírito Santo em nós, como nos mostra Filipenses 2,13. Que não precisam abrir, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, sem a atuação divina por meio do Espírito Santo, não existem boas obras. Por isso que lá no início nós comentamos que as boas obras elas só podem ser feitas pelos regenerados, né, pelos eleitos, porque elas são geradas pelo próprio Espírito Santo. Então, vamos abrir agora em Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então aqui a gente vê exatamente essa questão. O próprio Deus que coloca o Espírito Santo nos nossos corações. Para quê? Para que a gente ande em boas obras, né? Porque andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, as boas obras que nós podemos praticar, elas são fruto da graça de Deus em nós, nos habilitando através da ação do Espírito Santo, para que a gente possa observar os estatutos, né, os mandamentos do Senhor. Isso é uma iniciativa da graça divina e não uma conquista humana. Ou seja, o homem não tem nenhum mérito quando ele pratica alguma boa obra, né? Vamos abrir agora em João 15. João capítulo 15. João 15, 4 e 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, mais uma vez, a gente vendo que as boas obras, né, aqui é chamado de frutos, elas são tanto exclusivas dos eleitos como geradas pelo próprio Deus, né? Então, se a gente não permanecer na videira, nós não podemos dar frutos, nós não poderíamos praticar boas obras. Então, essas boas obras, elas são, como eu falei no início, uma evidência e um fruto, né, da obra de Cristo em nós. Partindo para o próximo trechinho ali, ainda estou dentro do tempo, pastor. O próximo trecho. E como nossas são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição, que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Ou seja, mesmo essas nossas obras, mesmo as melhores das nossas obras, por causa da nossa natureza, como o pastor acabou de falar aqui também no finalzinho do culto, elas são incapazes de expiar qualquer pecado e elas não podem nem mesmo aplacar nem uma ínfima parte
da ira de Deus, né? Da justa ira de Deus. Em Isaías 64, Isaías, capítulo 64, no versículo 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, ou todas as nossas boas obras, como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. O Matthew Henry, comentando esse versículo, ele diz o seguinte: se pensarmos que as nossas obras têm mérito diante de Deus, não importando o que pareçam ser, serão como farrapos e não nos cobrirão. Serão trapos imundos que somente nos contaminarão. Mesmo as nossas poucas boas obras, nas quais a verdadeira excelência, como fruto do Espírito, são defeituosas e contaminadas por terem sido feitas por nós e devem ser lavadas do pecado e da imundícia na fonte divina, né? No sangue de Cristo, né? Ou seja, mesmo as nossas boas obras, se nós as praticarmos sem considerarmos que elas, na verdade, são um fruto da graça de Deus em nossas vidas, nós não somente não estaremos aplacando a ira de Deus, como nós estaremos aumentando a ira de Deus. Porque nós estaremos dando ao homem o que é de Deus. Né? Somente a graça de Deus e somente a ação do Espírito Santo é que pode fazer o homem produzir boas obras. E nós precisamos glorificar a Deus por causa disso. Se eu não me engano, foi o Davi que deu a sessão que falava isso, que os ímpios, às vezes a gente até vê eles praticando boas obras, assim, boas obras entendo, né? Não exatamente cumprindo a lei de Deus, mas, sei lá, alimentando um faminto, socorrendo um necessitado. Mas qual é a motivação dele com isso? Ainda que a motivação dele não seja, eu quero me engrandecer, eu faço isso escondido e ninguém vê. Se a motivação dele é somente aliviar a dor daquele necessitado, ele ainda assim está pecando. Porque a motivação primária nossa é a glória de Deus. Ainda que Deus seja indiretamente glorificado por conta, de repente, daquela pessoa necessitada que vai dar graças a Deus porque recebeu aquele auxílio, aquele homem não fez isso para a glória de Deus. Então ele está, apesar de estar praticando uma obra aparentemente boa, ele está acumulando juízo para si, porque ele está arrogando para si ou para outro aquilo que deveria ser de Deus. Né? Levantou a mão, paixão? Só está coçando? Então tá bom. Só um minuto que agora nós temos um microfone para chegar até você. Que senão quem está assistindo depois não ouve a pergunta. O primeiro texto que você mencionou de Efésios 2, de 8 a 9, eu acrescentaria o 10, você leu o 10 também, mas ali no original, quando fala que criados, né? Ali no original é recriados. Você leu o texto de Tito 3, que fala da regeneração do crente, né? É somente, e a gente sabe disso, que só o regenerado por Deus pratica boas obras. Você vê no mundo atitudes bondosas de algumas pessoas, mas não são boas obras. Eu ainda vou mais além. O texto de 1 Coríntios 15, no final dele, fala que o primeiro homem foi criado terreno.
e o segundo é do céu. E é do céu que vem a nossa salvação, né? A nossa regeneração, né? Deus nos fez seres à sua imagem e à sua semelhança, não totalmente restaurados por essa graça que se irá cumprir quando Cristo voltar e resgatar a sua igreja, porque em nós ainda habita a imundícia da carne. Até mesmo, segundo o nosso catecismo aí, todas as obras boas que nós praticamos, elas podem estar manchadas, né, de evidências pecaminosas no nosso coração. Então, isso é importante a gente salientar isso, né, que somente em Cristo é possível a prática das boas obras, né? Era isso que eu queria manifestar. Bom. E aí, nesse sentido, até mesmo o nosso culto, né? A gente está aqui cumprindo uma ordenança bíblica, né? Claramente na Escritura, mas ainda o nosso culto, que é ordenado, ainda que a gente se esforce por fazer a coisa da forma mais perfeita possível, que a gente obviamente não consegue, mas ainda que a gente se esforce por não, só vamos colocar no culto o que é prescrito, né? Todas as coisas que a gente pode fazer, ainda assim, esse culto ele só é aceitável a Deus por conta de Cristo. Por isso a gente sempre, né, quando inicia o culto aqui, a gente tem uma oração de invocação, tem uma leitura chamando, né, os crentes para adoração, temos a confissão de pecados, mostrando que a gente depende da mediação de Cristo para que nosso culto seja aceitável a Deus, né? O pastor falou uma coisa hoje, que é uma realidade, pelo menos é uma realidade na minha vida, acredito que seja na realidade na vida dele também. Que quando nós adentramos aqui a casa de Deus, existe em nós um temor, né? Quando eu vou para a reunião de oração, estou ali, eu sempre peço perdão a Deus pelos meus pecados antes de manifestar a minha oração. Porque quando você entende isso na sua vida, de que você é um pobre necessitado, de que você carece da sua dependência plena em Cristo, em Deus, é Ele que é a sua suficiência, você se acha indigno até mesmo de alçar a sua voz ao Deus tremendo, Criador de todas as coisas, Santíssimo. E Ele me chamou a atenção porque é uma realidade em nossas vidas. E aí, você colocou bem, até o nosso culto, ele pode estar cheio de vaidade, de hipocrisia, às vezes pensamentos não justos no nosso coração, problemas que estamos vivenciando, que às vezes nós trazemos a Deus, que não deveria, né? Então é somente mesmo por essa graça divina, pela mediação de Cristo, é que nós podemos oferecer um culto que seja agradável a Ele, não pela perfeição que nós o fazemos. Exato. Mas pela sua justiça que é imputada a nós. Sim. Lembrei agora daquela passagem de Moisés, né? Quando ele vai se achegar lá na sarça, né? Aí tira a tua sandália que o chão que você está pisando aqui é santo, né? Não porque o lugar era santo, mas pela presença de Deus ali, né? Assim como o pastor falou hoje do culto, né? Não pelo edifício, mas pela presença de Deus no lugar. A gente precisa temer e tremer, né? Então, vou dar uma aceleradinha que o pastor vai puxar minha orelha depois. Então, os cristãos não devem se inchar de orgulho por seu serviço, mas devem entender que a obediência ao Senhor é simplesmente o seu dever, o que em si mesmo não merece louvor ou recompensa, né? Dos servos inúteis, né? Até coloquei aqui Lucas 17, eu vou ler mais rápido aqui para a gente poder ir seguindo, tá? Então,
Lucas 17, 9 a 10. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos. William Barclay, comentando esse versículo, ele diz o seguinte: não podemos pretender que Deus nos deva algo. Quando tivermos feito o melhor que possamos, só teremos completo o nosso dever. E o que cumpriu seu dever só realizou o que, em todo caso, estava obrigado a fazer. Berkoff, ele comenta o seguinte: os crentes devem toda a sua vida a Deus e, portanto, não podem ter merecimento de coisa alguma por darem a Deus simplesmente o que lhe é devido, como nós acabamos de ler aqui em Lucas 17. Eles não podem praticar boas obras com suas próprias forças, mas somente com a força que Deus lhe transmite dia após dia. Em vista disto, eles não podem esperar crédito por essas obras. E ele coloca alguns versículos, eu vou ler só 1 Coríntios 5, 15, 10, desculpa. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça sois salvo, pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo, né? Ou seja, Paulo reconhecendo que toda aquela obra que ele fez, na verdade, não foi ele, mas a graça de Deus nele. O terceiro ponto aqui que Berkoff comenta: mesmo as melhores obras dos crentes continuam sendo imperfeitas nesta vida, e todas as obras juntas representam apenas uma obediência parcial, ao passo que a lei requer obediência perfeita. E nada menos que isso poderá satisfazê-lo. Ou seja, ainda que a gente consiga cumprir algumas coisas, nós ainda estamos devendo muitas outras coisas. E essa obediência precisa ser perfeita. Além disso, o quarto ponto do Berkoff: além disso, as boas obras dos crentes estão totalmente fora de proporção em relação à recompensa da glória eterna. Uma obediência temporal e imperfeita nunca pode merecer uma recompensa eterna e perfeita. Rememorando lá o início, né, da discrepância que há entre o nosso pecado e a glória eterna. Dá tempo ainda? Dá tempo. Vou acabar, pastor. Um comentário de Calvino sobre essa questão das boas obras. As boas obras dos crentes nunca são tão puras que possam agradar a Deus sem primeiramente obterem o seu perdão. Naquilo que nós falamos inicialmente, né? Que somente os eleitos podem praticar boas obras porque eles foram perdoados. E essas boas obras são geradas pela ação do Espírito Santo. Continuando Calvino: elas são sempre contaminadas com algumas manchas ou imperfeições, porque nunca procedem daquele puro e perfeito amor de Deus que é exigido pela lei. Nossa doutrina, pois, é que as boas obras dos crentes são sempre destituídas de uma pureza impoluta que possa suportar o julgamento divino, quando elas são provadas pela rígida norma de justiça, são em determinadas dimensões impuras, né? Ou seja, não há como o homem ter as suas obras aceitáveis diante de Deus por conta daquela distância que a gente viu no início, né, a obra que a gente pode gerar versus a glória eterna que vem da obediência, né, e do sacrifício de Cristo, especialmente. Mas também porque nós somos pecadores e Ele é santo, né? Aquela distância que tem entre o nosso pecado e a glória eterna também há entre nós e Deus, né? Então, ele
ele é completamente santo e nós somos impuros. E continuando Calvino, mais uma vez, Deus tenha graciosamente adotado os crentes. Ele não só os aceita e ama, mas igualmente aceita e ama as suas obras. E se condescende em honrá-los com um galardão. Ou seja, essas obras elas não conquistam a nossa salvação, mas porque somos salvos, Deus se agrada das obras que podemos praticar e nos presenteia, né? Nos galardoa por buscarmos praticarmos essas obras. E essa verdade ela nos traz esperança e nos enche de paz, né? Porque nós estamos diante de um Deus completamente santo, que justamente estava irado por conta dos nossos pecados, e nós não teríamos como aplacar a ira de Deus. Independente do que nós fizéssemos, nós não teríamos como aplacar a ira de Deus. Então, qual a salvação para a gente? Então, essa é a nossa esperança, né? Que através de Cristo, o Senhor nos aceita primeiramente diante dele e aceita as nossas obras. Nós sabemos que as nossas obras, mesmo sendo imperfeitas, elas são amorosamente aceitas por Deus por causa da obra de Cristo. E, para fechar, tem um comentário do Rod que diz o seguinte: nossas obras nada poderiam merecer, mesmo que fossem perfeitas. São nesta vida, em decorrência de imperfeições subjacentes, muitíssimo imperfeitas. Portanto, as melhores delas necessitam ser expiadas pelo sangue de Cristo e apresentadas através de sua mediação, antes que possam achar aceitação por parte do Pai. Então, posto isso, queria só colocar uns pontos aqui de reflexão, né, umas aplicações para a gente finalizar. Então, dentre muitas aplicações que a gente poderia tirar daqui, eu separei 5. A primeira nós devemos meditar sobre a gravidade e a malignidade do nosso pecado e do castigo eterno que deveríamos sofrer por eles, né? O preço que nós deveríamos pagar pelos nossos pecados. 2. Lembrarmos constantemente que nossas melhores obras são como trapos e nunca poderiam pagar nem sequer uma pequena parte da nossa dívida. Isso deve nos humilhar e afastar de nós qualquer tipo de soberba e a tola pretensão de conquistarmos o favor de Deus por meio de nossas obras. 3. Toda a nossa condição diante da santidade de Deus serve para fomentar a fé somente em Jesus Cristo, como a justiça e a salvação do crente. 4. Nos consolar e confortar, lembrando que Deus, em sua maravilhosa graça, se agrada em perdoar seus filhos. Por isso, devemos sempre nos arrepender dos nossos pecados, abandoná-los e clamar pelo perdão do Senhor, pois, como diz Isaías 55, nosso Deus é rico em perdoar. E o 5º e último ponto, em Cristo, as obras dos crentes são agradáveis a Deus. Então, meus irmãos, fechando por aqui, se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, não? Então, já estourei aqui o tempo, vou orar para a gente fechar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais um pouco e contemplarmos aquilo que Tua Palavra nos ensina, Pai, sobre os nossos deveres, aquilo que nós precisamos fazer, mas especialmente por podermos ver a grandiosidade da obra de Cristo, Senhor, que pôde salvar pecadores como nós. Obrigado, Senhor, porque o preço que nós não teríamos como pagar, a ira que nós não poderíamos suportar, estava sobre Cristo. Ele suportou toda a ira em nosso lugar. O seu sangue derramado na cruz nos lavou, Senhor, e nos
reconciliou contigo, para que então nós pudéssemos ter acesso a Ti e para que nós pudéssemos praticar obras que são agradáveis ao Senhor, ainda que imperfeitas, Senhor, por conta do pecado, da nossa fraqueza. E te agradecemos, Senhor, porque o Evangelho nos traz esperança, nos traz paz, Senhor. Te agradecemos porque nós sabemos que chegará um dia em que nossas obras serão verdadeiramente puras, quando nós formos transformados, Senhor, quando o nosso corpo mortal for transformado, quando passarmos a ser a semelhança do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, que é puro de olhos, que passou todas as dificuldades, todas as tentações e todas as situações que nós passamos aqui, que nos fazem cair, Senhor, mas Ele as suportou sem pecar, Senhor. E o Cordeiro Imaculado, aquele que não tinha pecado, Ele se fez pecado por nós. Obrigado, Senhor, porque através de Cristo somos justificados. Obrigado porque através de Cristo somos lavados. Obrigado porque através de Cristo nossas obras podem ser aceitas por Ti. Que o Senhor nos abençoe, Pai, te pedimos que o Senhor nos fortaleça cada dia na nossa caminhada, que o Senhor nos faça lembrar, Pai, daquelas coisas que temos aprendido, para que possamos viver cada dia mais parecidos com Cristo, cada dia de maneira agradável ao Senhor, Pai. Nos leve, Senhor, em segurança até nossos lares, que possamos nos alimentar, descansarmos e mais tarde possamos mais uma vez estarmos aqui para juntos cultuarmos a Ti, oferecer ao Senhor a glória que lhe é devida, Senhor. É o que nós oramos e te pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso mediador. Amém.